Oi, gente, vamos para a leitura aqui, ó, de mais um trecho do livro, né? Uma viagem à rota da acupuntura. E vamos começar aqui, se não me engano, o capítulo 3. Deixa eu ver, Novos Caminhos da Vida. Capítulo 2, não, a viagem à China. Nós vamos começar o capítulo 3. Então, vamos lá. A primeira parada foi Hong Kong. A cidade é conhecida pelo seu porto e pelos imensos arranha-céus que cortam o horizonte, além de ser uma das cidades mais tecnológicas do mundo. Trata-se de uma região administrativa especial, ou seja, um município que foi liberado para o comércio com o exterior, tanto pelo posicionamento estratégico, quanto pelo histórico de conquistas e reconquistas no território chinês. A cidade comportava 7 milhões de habitantes entre o Rio das Pérolas e o mar. E hoje o número deve estar muito maior. Ao lado de Hong Kong localiza-se a província de Guangdong, onde fica o município de Guangzhou, mais conhecido no ocidente como Cantão, meu destino final. A maioria dos moradores da cidade fala cantonês e não mandarim, o dialeto chinês sobre o qual tenho mais domínio, porque na China a quantidade de dialetos é enorme. Eles são quase tão numerosos como os da Torre de Babel. Chega-se ao ponto de, em uma mesma rua, falar-se mais de um dialeto. Gente, pensa que loucura. Numa casa fala uma língua, num comércio fala outra. Então, se em Hong Kong, cidade grande, caçoaram do meu mandarim, os nativos de Guangzhou me viam como caipira do norte da província, fantasiado de Yankee com as minhas roupas de cowboy. Eu não estava vestido de maneira apropriada para me misturar aos chineses locais. De qualquer forma, em Hong Kong não me senti um peixe tão fora d'água, pois havia milhares de pessoas de outros países. Em contrapartida, assim que eu deixava a cidade e me aproximava de Guangzhou, a paisagem transformava-se de uma maneira inusitada. Os prédios e as ruas da cidade foram desaparecendo à medida que o ônibus se distanciava do centro urbano e seguia em direção à estrada de ferro que separava a cidade aberta da verdadeira China. Da janela do ônibus, eu via a história da China rebobinada até o tempo anterior à guerra, quando as pessoas andavam a pé e as construções eram antigas, desgastadas pelo tempo e pela falta de manutenção. Aquelas roupas coloridas e modernas também foram substituídas por uma massa de trabalhadores rurais vestidos de algodão cru e com gestos discretos. Quanto mais me aproximava da China interiorana, mais eu me lembrava dos meus parentes falando sobre o estresse que era viver naquele regime socialista. Com essa conscientização, uma angústia inexplicável tomou conta do meu peito. Eu me perguntei se aquele era o lugar ideal para eu encontrar os conhecimentos que desejava. Tudo pareceu tão pobre e atrasado. O que eles poderiam me contar que eu já não soubesse? Mas, ao mesmo tempo, eu me lembrava das palavras do meu pai. Se você quer um filhote de tigre, deve ir até a toca do tigre. O próprio provérbio já diz que o lugar onde se busca a resposta nunca é o mais seguro e confortável. E, pelo que eu vi ao me aproximar da fronteira, sentia que, mesmo que não tivesse ideia dos percalços que teria pela frente, aquela seria, sem dúvida, a grande aventura da minha vida. Vamos para mais um trechinho. As 5 estrelas bordadas. Do outro lado dos trilhos, eu via pela primeira vez os soldados uniformizados. Vestiam uma farda com 5 estrelas bordadas, símbolo da República Popular da China. Em Taiwan, durante o governo do general Kai-shek, nós, taiwaneses, acreditávamos que os soldados comunistas de Mao eram assassinos cruéis, pois a propaganda política espalhava que, mais hora, menos hora, aqueles homens ferozes iam invadir Taiwan, provocando um banho de sangue sobre a cidade. Lembrei-me dos alarmes da minha infância. Fomos embora para Taiwan por causa dessa ameaça e senti muito medo ao olhar para aqueles homens uniformizados. A grande revolução cultural proletária caracterizou-se por vários episódios de violência executados principalmente por grupos de jovens integrantes dos comitês revolucionários, que atacavam todos os suspeitos de deslealdade política ao regime. O movimento de apoio popular enfraqueceu os adversários de Mao Tse-tung, reprimiu seus concorrentes e o processo de extinção dos partidos foi oficialmente determinado por Mao durante o 9º Congresso do Partido Comunista da China, em abril de 1969. Esse movimento perdurou até a morte de Mao, que ocorreu em 76, e a consequente nomeação de seu sucessor.
Deng Xiaoping, então secretário-geral do partido. Foi com essa troca de chefia que gradualmente ocorreram as mudanças políticas e econômicas do país. Apesar do término oficial da Revolução, as sequelas psicológicas daquele período permaneceram até o período em que deixei a China, em 84. Os chineses temiam a volta daquele movimento político a qualquer momento. Então, o próximo trecho eu vou gravar em outro vídeo, gente, para não ficar tão longo.